Olá, meu irmão, minha irmã, quem tem o prazer de saudar a todos com a paz do Senhor Jesus é o pastor J. Miranda, da cidade de Belo Horizonte. E hoje eu gostaria de compartilhar com você um texto da palavra de Deus que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 13, que diz assim: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e, assim, ilumina todos os que estão na casa. Assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Palavra do Senhor, maravilhosa, linda, que foi proferida por Jesus no grande sermão da montanha, bem quando ele começou o seu ministério. Dentre tantos ensinamentos gloriosos que pessoas que estavam diante dele puderam receber da boca do próprio mestre, estava esse ensinamento de Jesus dado ao cristão, dizendo que ele deve ser o sal da terra e a luz do mundo. Outro dia eu perguntava a um irmão se ele entendia o que era ser sal da terra e luz do mundo, e ele me deu algumas respostas. Então podemos comentar um pouco sobre isso, sobre o que é ser sal. Primeiro precisamos entender qual é a função do sal, o que o sal pode nos proporcionar, quais são os benefícios do sal, para que então possamos agregar à nossa pessoa as qualidades do sal ou de ser sal. A primeira função do sal é salgar, é dar sabor, é temperar. Quando Jesus diz que o cristão é o sal da terra, significa que ele é aquele que vai dar sabor a todo lugar e a todos os momentos, a todas as situações em que a sua vida for inserida. Nós precisamos entender que Jesus, nesse sermão, ele está chamando a responsabilidade o cristão que deu ouvidos à sua palavra, aquele que resolveu dizer um sim para Jesus, aquele que se tornou discípulo e que vai fazer novos discípulos, aquele que se tornou ovelha do seu pastorado e que vão fazer novas ovelhas, pessoas que vão ensinar as outros e transformá-los em discípulos de Jesus. Ele precisa entender sobre a sua missão e a sua responsabilidade de impactar de forma direta a vida de outras pessoas, de fazer uma transformação impactante, direta na vida de outras pessoas. Se você não for uma pessoa que for útil ao reino de Deus para realmente impactar e mudar a vida de outras pessoas, então seu ministério não está servindo de nada nessa terra. Você que ouve a minha voz hoje e você olha para dentro de si e percebe que a sua vida como um cristão não tem agregado valor à vida de ninguém, não tem mudado a vida de ninguém, se você tem uma fé que não é comunicada, se você tem uma vida que é introspectiva, que vive somente para si e não vive também para o seu irmão, para o seu próximo, então a sua vida cristã é uma vida sem valor, é uma vida inútil. Nós não podemos ser pessoas sem utilidade na terra. A inutilidade é uma das coisas que desagradam a Deus. Nós temos que servir ao nosso irmão, e nós servimos bem quando nós podemos ser ferramenta de Deus para a mudança da vida do próximo. Quando nós nos colocamos diante de Deus, a primeira coisa que devemos fazer é sermos uma ferramenta, nos colocarmos à disposição de Deus para sermos instrumentos usados por Deus, não para nossa vanglória,
não para os nossos próprios objetivos, não para o nosso próprio ego ou para a nossa própria exaltação, mas para glorificar o nome de Deus através de almas que vamos ganhar e discipular para que possam conhecer o nome de Jesus. Esta é a verdadeira função, tanto que dos primeiros ensinamentos de Jesus é: vocês devem ser sal da terra, vocês devem dar sabor à terra. Onde você for inserido, onde você chegar, onde você for colocado, seja numa empresa, num hospital, no seio de uma família, no casamento de alguém, na igreja de alguém, na sociedade, na política, em qualquer lugar, em qualquer esfera da sociedade, quando você chega, você tem que ter o poder natural, como o sal tem o poder natural de temperar, de salgar, de trazer sabor. Isso tem que ser algo natural na sua vida. Você tem que impactar de maneira positiva a vida das pessoas, e através da verdade que você carrega, natural dentro de você, que é a palavra de Deus, que é sal, como diz o apóstolo, que a vossa palavra seja temperada com sal, meu irmão. Então a palavra é tempero, a palavra salga, a palavra traz sabor àquilo que era insípido, aquilo que não tinha nenhum sabor. Então quando você chega, a sua finalidade é promover mudança. Se você chega diante de um casamento que está destruído, e esse casamento não sofre alteração através do seu testemunho, da sua oração, do seu ensinamento, da sua exortação, então você não está salgando. Se você chega no meio da sociedade, num hospital, no meio de uma família, na política, na igreja, no ministério, e através da sua função, da sua obra, do seu ministério, da sua oração, da sua palavra, não há mudança nesses lugares, então você não está salgando, você não está promovendo mudança. Alguma coisa está errada. E Jesus falou sobre o risco de um cristão se tornar um sal sem sabor. Disse então que esse cristão perde o seu verdadeiro significado, perde o seu verdadeiro valor. Do que serve o sal se não for para temperar? Do que serve o sal se não for para salgar? Do que serve o sal se não for para trazer sabor àquilo que não tinha nenhum gosto? Então ele será lançado fora, ele será descartado, porque a sua função, que deveria ser natural, agora não promove nada, não tem nenhum fruto, não produz nada. Então vai ser jogado para fora, vai ser jogado no chão, não terá valor, será menos do que nada, será pisado pelos homens, os homens que ele deveria transformar com a sua palavra, com o seu poder de tempero, com o seu poder de salgar, agora pisarão nele. Meu irmão, isso é muito sério. Você que muitas vezes querem fazer a obra de Deus, você que está querendo ser aí, um missionário, um pastor, um pregador, um ministro do evangelho, mas não tem poder de transformação na sua vida, não tem poder de temperar a vida das pessoas, não tem poder de salgar, meu irmão, então o seu ministério é desvalorizado. Ao invés de você ser honrado, a Bíblia diz que aquele que receber um profeta na qualidade de profeta terá galardão de profeta, mas aquele que for falso profeta será descartado, porque uma palavra que não é temperada com sal é uma palavra sem sabor, é uma palavra falsa. Se você chega com título de homem de Deus em algum lugar, de mulher de Deus, e não há mudança
mudança na vida daqueles que param para te ouvir ou que precisam da sua intervenção direta. Então, que valor terá a sua presença? Você não será chamado de homem de Deus, você não será chamada de mulher de Deus. Eles rirão da sua cara, eles irão fazer chacota do seu nome, eles irão zombar de você. Um dia alguém chega diante de uma pessoa endemoniada e diz os filhos dos sacerdotes, no livro de Atos de Apóstolos, e diz para aquele homem que estava endemoniado, disse: em nome de Paulo que prega Cristo, eu te conjuro, Satanás. E chegaram ali querendo fazer uma obra de libertação, mas quando aquele demônio olhou para dentro deles, que não viu o tempero da palavra, o peso da palavra, o poder natural do sal, que era para salgar e trazer diferença à vida das pessoas, ele respondeu: eu conheço Paulo e bem sei quem é Jesus, mas você quem é? Me diga quem é você, qual é a sua expressão? Eu não te reconheço, você não tem respaldo, você não tem autoridade, você não tem poder. E a Bíblia diz que quando aqueles demônios caem sobre aqueles homens, dão de ímpeto contra aqueles homens e os escorraçam dali, rasgam as suas vestes, arranham o seu corpo e apanharam, saíram dali envergonhados, corridos para salvar a própria vida. Isto é o que acontece com aquele que quer pregar o evangelho, quer ser homem de Deus, mas sem ter o respaldo que é o tempero natural para quem diz que é sal. Quer ser sal? Seja de verdade. Você é sal na terra. Esses são aqueles que realmente mudam o mundo e mudam a vida das pessoas. O sal é aquele que conserva, o sal é aquele que preserva. Não só uma pessoa que foi chamada por Cristo a ser sal para realmente dar sabor, para promover a mudança, para tornar a vida das pessoas gostosas de serem vividas. Agora também ele vai, através dessa palavra, fazer com que isso permaneça, porque uma palavra de verdade, ela muda a vida de uma pessoa para sempre. Algo dado por Deus de verdade muda a vida das pessoas. A palavra de Deus realmente ela cumpre o propósito para qual ela é liberada. Então, alguém que realmente sofre uma verdadeira mudança através do ministério de outra pessoa que foi sal na vida dela, jamais voltará ao estado que ela estava antes, jamais voltará a ser da maneira como estava antes, porque ela compara uma realidade com outra realidade. Quem passava fome não quer passar de novo, quem vivia nas ruas não quer voltar para as ruas, quem vivia nas cadeias não quer voltar para as cadeias, quem vivia viciado e se libertou não quer ser viciado de novo. A gente tem o poder racional de entender o que é bom para a gente e o que não é. Muita gente sabe que a vida que elas vivem não é boa para elas, mas estão amarradas, estão trancafiadas, estão presas numa situação, e você é a ferramenta de Deus para arrancar essas pessoas desse abismo profundo que elas caíram nele, meu irmão. E uma vez que essas pessoas são arrancadas de lá, elas não querem retornar para lá. Então seja sal, que seja impacto verdadeiro e natural na vida de outra pessoa. E o sal conserva. Antigamente não tinha geladeira. As pessoas até há pouco tempo no interior, ainda muitos lugares no interior, as pessoas pegam sal para colocar na carne. Esse sal ele espanta as moscas, não deixa que coloque varejeiras na carne, preserva a carne para que dure durante muitos dias. Então, para que seja utilizado ao longo
longo dos dias o sal preserva os alimentos. Além do sal salgar, dá tempero, dá sabor, o sal preserva, ele conserva. Aquele que ganha, aquele que então agora liberta alguém através da palavra temperada com sal, revelada a você, se tornando esse instrumento na vida de outras pessoas. Agora também com essa mesma vida, sendo este mesmo instrumento, você vai fazer com que este permaneça. Não é somente ganhar, é agora também consolidar essa pessoa, para que ela não saia mais da posição em que foi colocada. Agora é edificar essa pessoa com a mesma palavra, é discipular essa pessoa com essa mesma palavra. Isso vai fazer com que ela seja conservada. Meu irmão, o sal, além de temperar, além de salgar, conservar, ele também aduba. Sabia que o sal fertiliza a terra? Sabia que o sal, ele aduba a terra? Você sabia que sem o sal a terra não teria a fertilidade que tem para produzir alimentos, árvores frutíferas e tudo que se colhe? Você já viu que às vezes o boi chega, e começa a lamber o barranco, para que ali, barranco de terra, para que ali ele extraia da terra o sal, porque o sal está na terra, meu irmão. Então ele tira aquele nutriente que ele precisa para o verdadeiro funcionamento adequado do seu organismo. Eu quero dizer a você que é pela presença da igreja, do cristão, que esse mundo ainda pode produzir. Eu quero dizer a você que o crente, sendo o sal da terra, o sal é aquele que está dentro da terra, que está misturado na terra, mas que tem o seu particular sabor, que tem a sua particularidade. Ele está misturado e ao mesmo tempo não se mistura. Assim é o crente no mundo, na terra, no planeta, esse planeta natural criado por Deus. Ele, quando está aqui, ele então detém a ira de Deus. O cristão na terra, ele tempera a terra, ele conserva a terra, porque, meu irmão, quando Deus olha do céu para a terra e vê toda a imundície que o homem fez, todo o pecado dominando, essa Sodoma, essa Gomorra, que se tornou toda a terra. Imagina o pecado, a iniquidade, a transgressão tem cheiro abominável diante de Deus. Quando esse cheiro chega diante de Deus, é como cheiro desagradável para Deus, e aquilo incomoda a Deus. Assim como o louvor, a adoração, a oração, a santificação é como incenso, como cheiro agradável a Deus. O pecado, a transgressão, a iniquidade sobe para Deus como carniça, como odor horrível às suas narinas. E Deus, na sua santidade, muitas vezes se levanta para destruir essa terra, mas o poder da igreja, a santidade da igreja, a presença da igreja nessa terra detém Deus de destruir esse planeta. Mas um dia essa igreja será tirada, um dia esse crente será levado para encontrar com Jesus nos ares. E quando isso acontecer, quem poderá deter a ira de Deus sobre essa terra? Ele irá fazer justiça, irá cobrar dessa humanidade o último centavo, e muitos perecerão. Morrerá terça parte dos homens, morrerão terça parte dos seres viventes nos mares, morrerão as aves do céu e os animais selvagens da terra. A terra não produzirá mais, os mares se transformarão em sangue, haverão chuva de fogo, essa terra será destruída, haverá desespero, doenças que não se curam, as pessoas desejarão morrer, mas a morte fugirá delas. Este será o castigo, a recompensa do ímpio, aquele que rejeitou a palavra. Meu irmão, quando a igreja for tirada e não mais trazer equilíbrio, tempero
desespero a esse mundo, então o mundo sofrerá essa sentença de Deus, o mundo sofrerá o juízo de Deus, o mundo se acabará. A Bíblia diz que essa terra será revolvida por fogo até a mais profunda raiz, não ficará nem raiz e nem ramo, não terá mais céu, não terá mais terra. Toda essa natureza que você vê, os mares, os rios, os oceanos, as florestas, se acabará, as estrelas cairão do firmamento, o sol não dará sua luz, a lua perderá o seu resplendor. Deus então levará aqueles que ouviram a sua palavra para um lugar de glória. Ele fará no futuro um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já não existe mais, foi destruído, porque a igreja foi arrebatada no dia glorioso, no grande e glorioso dia do Senhor. O sal é aquele que transforma dentro. Quando você entra dentro de qualquer situação, dentro de uma família, dentro de uma sociedade, dentro de uma cadeia, dentro de um hospital, você deve promover sabor à vida daquelas pessoas que estão inseridas em você, ao seu redor. Enquanto que a luz faz aquela diferença do lado de fora, você tem também que ajudar as pessoas que você discipula, que você ensina, que você se tornou instrumento de Deus para a vida delas, a se ajeitarem, a se resolverem, a se transformarem não só por dentro, mas também por fora. Há pessoas, toda a obra de Deus, ela começa de dentro para fora. Ela começa sendo sal e termina sendo luz. Aonde a luz chega, as trevas são dissipadas, as trevas são espantadas, as trevas vão embora. E aquilo que a pessoa antes não enxergava, agora ela enxerga. Aquilo que a pessoa antes não percebia, agora ela percebe. Porque quando alguma coisa foi feita dentro dela, aquilo se reflete ao seu exterior. Muitas pessoas presas em dogmas, em sofismas, em religiões, em conceitos, em preceitos, em preconceitos, tudo porque não conseguem enxergar um palmo diante do nariz. Tamanha é a escuridão que estão envolvidas, escuridão intelectual, escuridão espiritual, escuridão nos sentimentos, escuridão psicológica. A escuridão envolveu a vida das pessoas de uma tal maneira que elas não conseguem perceber onde está a justiça, onde está a verdade, onde está a direção. Luz fala de clarear caminhos, luz fala de resplandecer, luz fala de guia como farol, luz fala de direção, de direcionamento, de destino, de lugar a ser alcançado. Pessoas estão perdidas, tateando no escuro, porque não tem direção. E Jesus disse: você está recebendo a responsabilidade de guiar essas pessoas para o destino certo, para o alvo certo, para o autor e consumador da fé. Meu irmão, se você não guiar, você não está sendo luz. Se a luz que em ti for trevas, quão grandes trevas serão. Se você aceitou a palavra, se você aceitou a missão de ser um evangelista, um missionário, um discípulo, um pastor, um apóstolo, seja o que for, e você não está direcionando pessoas, você que abandonou o ministério, você que está parado, você que levanta, deita, dorme, come e vai levando a vida dessa maneira, uma vida sem propósito, meu irmão, então você está jogando fora aquilo que Deus lhe deu. Você não está impactando diretamente as pessoas, nem por dentro e nem por fora.
desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, tira de ti esta sonolência espiritual e Cristo te esclarecerá. O seu ministério, ele é importante nessa terra. Almas estão na escuridão, precisam ser arrancadas de lá através do que Deus colocou na sua vida, que é sal e luz. Onde a luz chega, as trevas saem. E aí, aonde você está deixando de ir, onde você está deixando de chegar, porque decidiu ficar parado, prostrado, sentado, dormindo o sono da morte. Pessoas lá estão perecendo, pessoas lá estão morrendo, e Deus não terá o culpado por inocente. Desperta, meu irmão, enquanto há tempo. Sacode a poeira, abraça o seu ministério, assuma a sua responsabilidade e vá iluminar a vida de pessoas que estão precisando de você. Dá um chega nesta frieza, nesse fracasso, dá um basta nesta situação e deixa Jesus levantar você. Deixa Jesus levantar o seu ministério, deixa Ele revestir você de poder, de autoridade, renovar a sua vida espiritual, para que você seja ferramenta de Deus, como sal e como luz. Meu irmão, as trevas não existem, trevas são ausência de luz, as trevas não podem ser estudadas, a luz pode ser estudada. Luz ela clareia, luz ela norteia, luz ela direciona, luz ela mostra o caminho, luz é farol, luz é lanterna, luz é calor, meu irmão. Enquanto você chega na vida de alguém, tudo isso, através da sua existência nessa terra, pode ser promovida. Meu irmão, eu vou parar essa mensagem por aqui, porque o tempo não espera, mas eu espero que Deus possa ter alcançado você através desta palavra. Sacode a poeira, assume responsabilidade e vai fazer a obra de Deus. O meu telefone é 31971319569, 31971319569. Pastor J. Miranda, de Belo Horizonte. Um abraço para você, que a paz de Cristo permaneça no seu coração.